Hoje eu quero falar sobre a terceira carta escrita às igrejas da Ásia, a carta à igreja de Pérgamo, que está registrada no livro de Apocalipse 2, do versículo 2 ao 17. A terceira carta escrita às igrejas da Ásia foi direcionada à igreja de Pérgamo, uma igreja que vivia em um ambiente hostil. Segundo a carta, a igreja de Pérgamo habitava onde estava o trono de Satanás. Então, o ambiente hostil era justamente isso. Ela estava em um lugar onde habitava o trono de Satanás, ou seja, um lugar onde Satanás reinava, onde as coisas mundanas imperavam. Esse era o ambiente que a igreja de Pérgamo vivia na Ásia Menor. Isso fazia com que a igreja vivesse num lugar sufocante, porém necessário. E mesmo estando no ambiente hostil, no lugar onde estava o trono de Satanás, a igreja de Pérgamo retinha a fé, retinha o nome de Jesus e não negava a sua fé, mantinha sua fé firme. Eram essas as qualidades da igreja de Pérgamo, qualidades boas que, por sinal, não é fácil você defender a Cristo, guardar a sua fé e não negar a Deus em meio ao trono de Satanás, onde ele triunfa, onde Satanás está triunfando, onde todas as coisas que acontecem em volta levam para o trono de Satanás. O grande defeito da igreja de Pérgamo, apontado na igreja, na carta escrita às igrejas da Ásia, o grande erro da igreja de Pérgamo é a tolerância, um mal severo que assola a igreja de hoje e que torna semelhante à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi uma igreja que suportou ver Antipas, considerado a fiel testemunha, ser morto em defesa da fé. Antipas foi considerado a fiel testemunha porque morreu defendendo e não negou a sua fé. Reteve o nome de Jesus. Também é a igreja que tolerou a doutrina de Balaão, ou seja, a igreja de Pérgamo, ela teve muitas qualidades, mas também inúmeros defeitos, como por exemplo tolerar a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? A história de Balaão está registrado no livro de Números, e Balaão foi um profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, quando ele foi amaldiçoar, Deus acabou transformando a maldição em bênção. E ele disse: como posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Mas ele orientou Balaque a lançar tropeços diante do povo de Israel, para que o povo de Israel comesse comidas sacrificadas a ídolos e também caísse em fornicação, porque desta forma Deus retiraria de Israel a proteção e permitiria que outras pessoas pudessem triunfar sobre Israel. Então a doutrina de Balaão são pessoas que dentro da igreja lançam pedra de tropeços para os outros, vive de lançar pedra de tropeços para ver o irmão fraquejar na fé. E na igreja de Pérgamo tinha muito isso. Pessoas que eram adeptos da doutrina de Balaão e que lançavam tropeços para ver as outras pessoas negligenciando a fé e perdendo a fé. Mas a igreja que suportou ver a fiel testemunha ser morta e agora tolera dentro dela a doutrina de Balaão, entra meio que num certo desacordo, ao mesmo tempo de que é uma igreja que retém a sua fé, que não nega o nome de Jesus, que guarda o nome de Jesus, ela tolera o erro dentro dela. O erro é pregado por Balaão, tolera aquilo que digamos assim, que afasta as pessoas da sua fé, do seu êxito. Tolerava a fornicação, tolerava comidas sacrificadas a ídolos, e não era só esses tropeços defendidos dentro da doutrina de Balaão que assolava a igreja de Pérgamo. Além da doutrina de Balaão, Pérgamo também tolerava a doutrina dos nicolaítas. E a doutrina dos nicolaítas é a única coisa que eu encontro registrado na Bíblia
que Deus odiava, principalmente no Novo Testamento. E na carta escrita por João, a igreja da Ásia está lá claro: toleras a doutrina dos nicolaítas, a quem eu odeio. Na carta escrita por João, a terceira carta escrita por João à igreja de Pérgamo, está com todas as letras que Deus odiava a doutrina dos nicolaítas. E quem era a doutrina dos nicolaítas? O que fazia a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas, elas, de certa forma, ela tolerava tudo, permitia tudo, menos adorar a Deus. Os nicolaítas defendiam que para servir a Deus, você não precisava deixar de fazer nada, poderia fazer tudo, desde que você falasse em nome de Deus e estivesse presente na igreja. Então esse era o tipo de pessoas que se encontrava dentro da igreja de Pérgamo. E o que defende a igreja atual? Tudo que é defendido pelos nicolaítas. Desde que você seja frequente na igreja, dê ofertas e devolva o dízimo, você pode tudo, menos servir a Deus. Bom, há uma semelhança muito grande se nós formos compararmos as coisas que aconteciam dentro da igreja de Pérgamo, a idolatria, a fornicação, as pessoas fazendo o que bem entender que deve ser feito e dizendo servir a Deus, falando em nome de Deus. Nós vamos ver que há uma igualdade entre a igreja de Pérgamo e a igreja atual. E eu não estou aqui falando de uma placa de uma igreja, de todas as igrejas atuais, sendo elas evangélicas ou católicas, se encaixam nesse mesmo perfil. A fiel adoração a Deus já saiu de moda. A moda hoje é você ser constante na igreja, é você contribuir com aquilo que a igreja precisa, mas a adoração a Deus caiu fora de moda. Muitos até defendem o nome de Deus, falam em nome de Deus, enaltecem o nome de Deus, mas na prática não adora a Deus. E a igreja de Pérgamo é uma cópia, nós da igreja de hoje somos uma cópia fiel da igreja de Pérgamo e se igualamos à igreja de Pérgamo, mas ainda há tempo, porque a promessa é de que vamos herdar a coroa da vida, mas para isso precisamos nos arrepender e voltarmos a ser uma igreja fiel como foi a igreja de Filadélfia.